Todos estão vendo? Já? Sim. Então, Sim. Fonte Viva, lição 120. Assim será. Sim. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus está em Lucas, capítulo 12, versículo 21. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não fores senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins da alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos administradores que te aplaudem. Mas, se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-te-á a um cofre de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se teus haveres não se dilatarem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas se não trouxeres contigo os valores do bem, ombreará com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim, todo aquele que ajunta tesouro para si, sem ser rico para com Deus, ou melhor, assim será todo aquele que ajunta tesouro para si, sem ser rico para com Deus. Vamos orar agora com o Guilherme. Som, se Agora ele tivesse sim. ativado. Vamos então agora fazer a nossa prece, guardando a certeza da presença dos benfeitores conectados conosco também, em pensamento, em vibrações de luz e paz. Senhor Jesus, nesses momentos em que nos conectamos na busca de estudar a tua doutrina de luz, que abre-nos as janelas da vida espiritual, a fim de podermos enxergar melhor a vida e compreender o que trouxeste há 2000 anos. A luz dessa doutrina que te revela, Senhor, e nos revela uma vida melhor. Ampare e abençoe o nosso querido Newton, que possa ser ele o instrumento das tuas lições, a fim de que todos possamos aprender um pouco mais, aprofundando o nosso entendimento da vida. Ampara, Senhor, a todas as criaturas do mundo, possamos nos conectar a todos aqueles que vibram para que a Terra seja amanhã um mundo de regeneração. Que assim seja. Boa noite a todos os irmãos. Compartilhar aqui o... Hoje nós temos uma tarefa bem mais agradável, no capítulo 38, né? Em que nós temos para apreciar o caso Tobias, né? Que é
uma oportunidade que temos de refletir sobre as relações na família, né? E o Tobias nos traz uma reflexão muito importante e convida o André Luiz para estar com ele. Então, vamos, então, ao texto, para que nós possamos prosseguir. Ele já estava nas câmaras de edificação, já há 3 dias, né? E o Tobias convida ele, ao final do serviço, para que ele pudesse ir até a casa dele, né? E ele fica muito feliz com o convite. Em seguida, nós vemos aqui ele, logo que chega, né, o Tobias apresenta a ele 2 senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que era a sua esposa, aquela, e a irmã, né, a Luciana, Hilda e Luciana. Afáveis e delicadas, primaram por gentileza logo que ele chegou, né? Reunidas na formosa biblioteca, quer dizer, tem lá também recursos para que todos possam se instruir, né? E estavam lá em uma conversação agradável. E a dona Hilda, né, a primeira esposa do Tobias, convidou ele para ir até o jardim, e onde ele observou lá alguns carramanchões, ele percebe que em nosso lar, cada residência, né, tem uma característica de cultura, de flores diferenciadas, né? E ele cita isso. Na casa de Lísias, as glicímias e os lírios, né? E na residência do Tobias, as hortênsias eram inúmeras, né? E ele vê, inclusive, que tudo isso formavam carramanchões, né? E uma beleza incrível, né? Em todo. Estou passar um pouco mais rápido isso, porque esse encontro aqui, né? É o encontro em que ele apresenta o jardim onde eles estão reunidos, né? E todo o nosso diálogo se desenvolve depois quando eles estão juntos lá dentro. Então, esse momento é um momento de enlevo, em que o André Luiz é convidado a observar os jardins da dona Hilda, né? E ele percebe o quanto ela tem carinho, né? E cuidado com tudo isso. E na verdade, ele fala sobre essa questão, né? Que a beleza daquela região, que ela está localizada, inclusive, essas residências, né, dos tarefeiros, estão localizadas no Ministério da Regeneração mesmo, não estão em outro local, né? Existem, para os trabalhadores do Ministério da Regeneração, lugares, residências, espaços onde se adquire, né, como nós já vimos anteriormente, com o trabalho de muitas boas horas, né, a possibilidade de ter uma residência, com um espaço onde se possa habitar, né, junto àqueles que são seus afetos. Como a dona Laura, né, conquistou o espaço já com o esposo e que tinha lá o Lísias e toda a família juntos, né? Um ambiente, então, cheio de fraternidade, e ela não sabia como agradecer, ele não sabia como agradecer ao anfitrião, que é o Tobias. E quando, a determinada altura, né, o Tobias acrescentou. Aí começa um diálogo muito interessante. Eu queria ressaltar que, até aqui, nós estamos vendo o André Luiz falando, apresentando, né? E tudo que o André Luiz fala está no tipo em negrito, em preto, né? E os diálogos do Tobias, das esposas e tal, são todos em letras vermelhas. E tem uma outra, mais tarde tem uma outra letra, que depois nós vamos ver, uma outra cor, que diferencia, que é outro personagem que entra na história. E todos sorriram, né, porque era uma surpresa, né, aquela fala do Tobias, né, a respeito de que, meu amigo, a bem dizer, ainda novato em nosso ministério, talvez desconheça o meu caso familiar. E Tobias, então, começa a apresentar o caso dele, né, que é muito interessante. Vejamos assim. Todos sorriram, né, porque é uma situação em que ele fazia questão de apresentar, né? O André Luiz, obviamente, né, fica silencioso, mas na expectativa, né?
E aí o Tobias, né, quer dizer, o André Luiz fala, né? Aliás, temos numerosos núcleos na mesma condição. Imagine que fui casado 2 vezes, né? Ele, no caso, o Tobias falando. Indicando as companheiras da sala, prosseguiu num gesto de bom humor. Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas, né? Porque o André Luiz, obviamente, ficou interrogativo, né? Eu tendo duas senhoras, né? E sendo uma um pouco mais velha e outra mais nova, né? Assim, sim, o Murray, extremamente confundido, quer dizer que a senhora Hilda e Luciana compartilharam a sua experiência na Terra, ou seja, o André, então, começa a entender, né, que a dona Hilda havia sido esposa e também a Luciana, e aí começa a se desenvolver toda uma narrativa em cima disso, né, em que ele responde. Nesse inteirinho, a senhora Hilda tomou a palavra dirigindo-se a mim, quer dizer, ao André. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado, quando nos encontramos com alguma visita recém-chegada da Terra. Então, é um hábito do Tobias, né, ele fazer referência a isso, porque, de repente, qualquer um que chegue lá visitando, né, assim como chegaria em nossa casa, vendo 2 senhoras e apresenta como esposas, né, fica difícil entender qual é a relação que existe ou existia ali, né? E aí, então, a explicação vem sempre para dirimir as dúvidas que possam existir e com muito esclarecimento para todos nós que estamos aqui encarnados e que muitas vezes estamos nessa questão de segundas núpcias, né? Pois não será motivo de júbilo, aduziu Tobias bem-humorado, né? Vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real, né? Então, isso é interessante e muito importante pensar sobre isso, porque toda vez que surge um segundo casamento, né, uma segunda núpcia de alguém que se separa, ou alguém que desencarna, surge quase sempre um aspecto de uma rivalidade entre os cônjuges quando não se consegue harmonizar essa relação, né? Muitos conseguem, às vezes, fazer uma relação harmoniosa com os parceiros que já foram da relação, mas, às vezes, surgem, né, uma série de problemas, de ciúme, né, enfim, e disputas judiciais, uma série de questões que surgem na Terra e, com certeza, na vida espiritual isso se desdobra também. Nós vamos ver aqui como isso acontece. E eu me recorri ao Livro dos Espíritos, na 4ª parte, no capítulo 1º, para nós refletirmos um pouco a respeito dessa questão da relação, né? Na questão 933 diz assim: assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Uma pergunta que que Kardec dirige aos espíritos, né? E a resposta contempla exatamente essa nossa aquilo que estamos conversando. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Então, devemos lembrar que todos esses sentimentos, todas essas coisas que nos afligem, né, eles acabam nos acompanhando aqui durante a vida, às vezes durante toda a existência física, e quando retornamos à vida espiritual, continuamos a padecer esses sofrimentos, né? Nós vimos a questão de várias outras narrativas que o André Luiz nos traz, outros espíritos, né, em que nós, da literatura espírita, falando a respeito dessa dificuldade que né, você não estabelecer uma relação harmoniosa durante a vida física. E aí, então, o André Luiz coloca, né, o problema interessa a todos nós, né? E aí eu vi também aqui em Joana de Ângeles, né, no livro Ser Consciente, ela nos traz uma reflexão muito importante no capítulo 16, né? E que ela cita que são os gigantes da alma. Olha que interessante.
Entre os terríveis gigantes da alma, que têm predomínio em a natureza humana, destacam-se os ressentimentos, os ciúmes e as invejas que entorpecem os sentimentos. Assulam, provocam, quer dizer, assulam e provocam, né? A inferioridade e terminam por vencer aqueles que os vitalizam, caso não se resolvam enfrentá-los com hercúlea decisão e pertinaz insistência. Ou seja, para vencer desses gigantes da alma, são aqueles que nos envolvem, que nos tomam, que nos impedem de avançar, de prosseguir numa relação mais harmoniosa, nós precisamos dessa decisão pertinaz, dessa vontade hercúlea, né? Para que a gente possa vencer os obstáculos, que não estão fora de nós, eles estão em nós. E é preciso que a gente lembre disso. Todos esses sentimentos são cultivados por nós, pela nossa própria incapacidade de uma relação mais harmoniosa, né? Há milhões de... Desculpa que está atrapalhando aqui. Perdão. Há milhões de criaturas que estão no mundo, né, em segundas núpcias, né? Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Essa é uma pergunta que o André Luiz faz, né? Porque no mundo, né, sobretudo nesse momento que estamos vivendo, e nesse período de pandemia, né, muitos casais se uniram, estão juntos, né? Muitas pessoas estão muito ligadas, muito juntas. Nós estamos unidos em família, estamos acolhidos no lar, mas às vezes, quando não se trabalha muito bem a relação afetiva, temos na convivência, né? E acontece às vezes as separações, muitas aconteceram durante esse período. Então a gente tem que repensar essa coisa de nós estarmos com o outro, de sabermos compreender o outro, de sabermos estabelecer uma relação afetiva, né, uns com os outros, para que possamos estreitar os laços, né, que nos unem, né? E o André Luiz continua, né, dizendo: sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenando o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez, encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos, quando se referiu ao casamento na eternidade. Aí já começa uma referência a respeito da nossa vida de relação, na vida como ela reflete na vida espiritual, né? E aí também tem aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, né? Tem uma referência muito importante também. Ao passo que nós vemos assim a questão da unicidade das existências, né, em relação à pluralidade das existências. A questão 18, né, do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz o seguinte: os laços de família sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói, né? E aí tem aqui mais um trecho que é muito importante ressaltar. No espaço que diz respeito a todo esse contexto que nós estamos vendo, no espaço os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade novamente, se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento.
Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Olha que beleza a gente ter isso em mente, né? Ter essa confiança de que a pluralidade das existências, elas cada vez mais nos fazem nos unir e nos formarmos essa grande família espiritual. Todos nós estamos ligados por afeições. E quanto mais nós cultivarmos as afeições elevadas, a simpatia, nós certamente haveremos de aumentar esses laços de fraternidade e amor com todos aqueles que estão conosco. E, eventualmente, quando estivermos desencarnados, poderemos estar auxiliando aqueles que estão encarnados. E quando estivermos encarnados, vamos precisar que aqueles que estejam na vida espiritual estejam também olhando por nós, né? Como nós vemos na fala em que o André Luiz revela em várias outras ocasiões, né, a respeito desse trabalho que se dá, né, entre famílias que estão encarnadas e que mergulham na experiência e outras tantas que permanecem na vida espiritual, fazendo esse suporte, né, dando apoio, vibrando, enfim, e até mergulhando na experiência física junto com eles, para que possam auxiliar no trabalho, né? Existem aqueles espíritos que nascem no núcleo familiar para serem ajudados, porque são espíritos que têm grande complexidade no caráter, na personalidade, e nascem em famílias mais estruturadas para poder se equilibrarem, se ajustarem. Daí a importância, inclusive, de nós vermos a relevância que é o culto no lar, a evangelização das crianças e dos jovens, para que todo esse trabalho que se estabelece ao longo da formação do ser, no retorno à vida espiritual, à vida física, ele reflete de uma maneira muito especial na vida de relação durante a existência física e, sobretudo, quando retornamos à vida maior. Porque em conhecendo a vida espiritual, em sabendo da nossa existência espiritual, nós vamos estar trabalhando, né, para melhorarmos sempre. É forçoso reconhecer, todavia, que a nossa veneração ao Senhor atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos nas esferas dos anjos, sim na dos homens encarnados, ou seja, mesmo lá, mesmo desencarnados, mesmo lá, né, eles reconhecem a posição, né, daquela condição transitória em que estamos, né, desencarnados, porém ainda numa faixa necessitados de novas experiências na carne. Mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei, que é o André Luiz perguntando ao Tobias, né? E Tobias, então, considera. Muito simplesmente, reconhecemos que entre o irracional e o homem, há enorme série gradativa de posições. Assim também, entre nós outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Isso é importante a gente pensar, né? Quer dizer, como é que nós podemos aspirar a viver em uma região, né, dos anjos, numa condição de anjos, se ainda na Terra nós não conseguimos sermos fraternos? Não conseguimos, na relação familiar, estabelecer essa relação de fraternidade e amor, né? Mesmo dentro do núcleo familiar, nós temos, às vezes, por necessidade de ajuste, de resgate, estão conosco espíritos que não comungam as mesmas ideias. E precisamos estabelecer esses vínculos, corrigir essas distonias, esses desequilíbrios, para que, ao final da existência, estejamos mais harmonizados com todos aqueles que estão conosco, né? Então, continuando, nós temos também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11º, Instruções dos Espíritos, uma importante abordagem a respeito da lei de amor, que fala exatamente desse sentimento, né? Diz assim, no tópico 8, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos
são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, a gente pode, observando essa colocação, né, questão do Evangelho, e que diz que o ponto delicado do sentimento é o amor, que é uma mensagem de Lázaro, né? Nós sabemos mais ou menos, nós podemos identificar mais ou menos onde é que nós estamos, né? Nós não estamos, possivelmente, nessa condição de apenas sermos instintivos, né? Mas estamos numa condição, talvez, um pouco mais avançados, né? Em termos tecnológicos e tal, mas moralmente ainda corrompidos, né? Nós estamos mergulhados apenas nas sensações. Nós, hoje, vivemos ainda um mundo de sensações. O erotismo, toda a sensação que ainda a humanidade valoriza demais, né? As paixões desequilibradas, as paixões arrebatadoras, tudo isso são sensações. Na verdade, não são sentimentos elevados, né? Então, para nós transitarmos desse homem avançado e corrompido, que só tem sensações, e se alimenta de sensações, nós temos que nos instruir e nos depurar, para que possamos adquirir e desenvolver sentimentos. Esses sentimentos é que vão exatamente nos elevar à condição maior, porque nós vamos compreender o sentimento que é o amor, né? Então, por isso eu trouxe essa reflexão, porque é muito importante na relação que a gente tenha sempre em mente isso. Nós estamos transitoriamente vivendo essa experiência. Quando nós nos identificamos muito mais apegados às sensações, é porque nós estamos nessa faixa intermediária e sujeitos a todas as vicissitudes terrenas. Todas as sensações nos levam a grandes complicações no processo reencarnatório. Por isso, nós devemos desenvolver os sentimentos, que são aqueles que vão nos elevar ao sentimento de amor. Na lei de reprodução também nós temos uma abordagem importante que nos fala do casamento e do celibato, né? Isso é uma questão que também, a época de Kardec, até hoje, ainda nos faz refletir sobre isso. Será que é meritório o celibato? Será que é importante nós nos casarmos? E então a pergunta que foi feita aos espíritos: será contrário à lei da natureza o casamento, isso é, a união permanente de dois seres? É um progresso na marcha da humanidade. Olha que coisa importante, né? Então, a união de dois seres, desde que a humanidade se estabeleceu em sociedade, de maneira a se unir e formar a família, unindo os dois seres, né? Isso foi um marco no progresso da humanidade. Nós saímos da barbárie, saímos da condição do homem primitivo e começamos a marchar para o progresso. E isso foi um marco, efetivamente, porque aí começou a se agregar no núcleo familiar a proteção, né, a busca de se cuidar, né, e na medida em que, inclusive, é muito interessante que os arqueólogos descobriram uma múmia, né, que tinha um membro consolidado com uma fratura. E aí se percebeu que aí a humanidade já tinha avançado bastante. Por quê? Porque antigamente a pessoa que se lesionava a ponto de quebrar um membro, ela era abandonada, porque não tinha condição de sobreviver. E quando aquela pessoa conseguiu consolidar aquele membro, é sinal de que alguém cuidou dela enquanto ela estava enferma, né? E pôde se recuperar. Olha que beleza. Então, isso os próprios geólogos, descobrindo isso, verificam o quanto a humanidade avançou na medida em que começaram os cuidados de uns para com os outros. Na questão 696, diz assim: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Pergunta feita aos espíritos por nosso professor Kardec, né? Seria uma regressão à vida dos animais. O estado de natureza é o da união livre e fortuita do sexo. Isso está na relação dos animais. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna.
e se observa em todos os povos, se bem que em condições diversas. Não podemos considerar que em cada sociedade, né, cada uma tem seus preceitos, suas leis, e por isso ela se estabelece de maneira diferenciada. Mas só o fato de estarem se unindo em casamento, estabelecer uma solidariedade fraterna, isso já foi um avanço muito grande no progresso da humanidade. E continua. A abolição, olha que importante reflexão, a abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes, né? Nós temos animais na natureza que se unem e vivem uma existência inteira juntos. Quer dizer, se o homem regredisse essa condição, né, da infância da humanidade, ou seja, de não se estabelecer uma relação de casamento, de união, né, solidária, fraterna, nós estaríamos abaixo da condição de alguns animais que vivem conosco, né, que são aqueles que estão em humanidade. E aí, claro que existem, me permitem, estou com dificuldade de ler aqui, porque o trecho está... Quer que leia, Nil? É que eu tenho aqui, está interrompida aqui Mas nós continuamos enxergando Vocês sua conseguem tela enxergar o plenamente, texto, né? tá? Pois é. É que... Claro que nada existe. como a companheira, né, para poder ajudar nessa hora. O texto, eu não consigo ler a parte superior do texto, que eu coloquei muito acima. Né? Que se revelam superiores a todos os obstáculos da cena. Deni, você está sem som, querida. A gente está ouvindo você através do... Ah, tá. Então, a gente vê aqui que existem companheiros, né? Como foi o que você leu? Deixa eu ver. Aqui eu não consigo ver aqui. Foi um erro aqui na hora da formatação. Vou ler então, posso ler? Pode. Claro que existem caminheiros de ânimos fortes, que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda, por supremo esforço da vontade. Mas a maioria não precisa de pontes ou de socorro de guardiões caridosos. Em vista dessa verdade, os casos são resolvidos os alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de alma, e essa união ninguém poderá quebrantar. Então, nós vemos aí a fala do Tobias, né, em que ele se refere a essa questão da importância que é de um estar ajudando o outro, né? E a vontade, o esforço da vontade, né? O auxílio do plano espiritual, o socorro dos guardiães caridosos, enfim, os anjos guardiães, espíritos protetores, né? Para que possam nos auxiliar, porque muitas vezes, envolvidos pelos dramas familiares, nós às vezes tomamos decisões que acabam nos trazendo grande sofrimento e dor, né? E somente através de resolver essas questões, as dificuldades que nos afligem, e inspirados pelos amigos espirituais, é que nós podemos desenvolver os alicerces da fraternidade legítima, né? Então, e ele ressalta uma coisa que é muito importante: o verdadeiro casamento é de almas, e essa união ninguém pode quebrantar, ou seja, quando se estabelece essa união por afinidade entre almas, né, é uma união que perdura, que ela tem a fortaleza para permanecer unido e para vencer os obstáculos, as dificuldades, né? E então, nesse instante, a Luciana, que se mantinha, essa é uma observação de André Luiz, né, ela acrescentou: convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade, compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Hilda. Então, quando Tobias fala sobre isso, a Luciana, então, ressalta a importância
de que tudo isso que aconteceu foi porque foi um esforço muito grande de uma renúncia da Hilda. E aí nós vemos, então, um diálogo a partir daí. Muito interessante. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acrescentou: calem-se, nada de qualidade que não possuo. Buscarei sumariar nossa história a fim de que o nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado. Ou seja, ela confessa aqui que foi difícil, foi doloroso. Nós vamos ver por quê que ela passou por essas agruras, por essa dificuldade. Apesar de amar, né, muito o Tobias, né, ela passou por uma série de sofrimentos em razão da circunstância que ela viveu junto com ele. Então, vejamos. Ela começa, então, a narrar e fala assim, né? Tobias e eu nos casamos na Terra quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem, se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu do mundo por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Então, nós vemos aí o drama dessa nossa irmã, né? Ela, após se unir ao Tobias, né, nas sagradas afinidades espirituais, depois de ter os 2 filhinhos, né, quer dizer, um casamento no seu início, praticamente. As crianças eram pequeninas, né? Ela vem a falecer. Aqui não tem uma descrição clara como é que foi o desencarne dela, se foi durante o parto, se foi após isso, por alguma enfermidade. Ela não cita isso, mas entendemos que seja assim com o nascimento do filho, né? Então, vejamos como ela sofreu por isso, né? Ah, meu pai, aqui já está de novo a situação interrompendo aqui o texto. Pode ler para mim a primeira parte, Denise? Nosso tormento foi, então, indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Tá bom, pode fazer, aqui eu passo adiante. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrado ao marido e ao casal de filhinhos, surdo a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Então, aí nós vemos uma narrativa dela, já falando a respeito de que ela, desencarnada, ela permaneceu junto ao lar, né? Apegada ao esposo, né? Agarrada a ele, aos pequeninos, aos filhos, né? E ela percebia que havia intuições do plano espiritual, porque era um coração bondoso dela. Mas ela não conseguia, ela ficou surda a isso, porque ela ficou tão desesperada com o fato de ter desencarnado tão jovem e ter deixado o marido e os filhos, que ela ficou praticamente, né, transtornada com isso, né? Apesar dos esforços que nós sabemos que não deixa de existir pelo plano espiritual, não é? Todos nós que desencarnamos, nós temos o auxílio dos nossos amigos espirituais, daqueles que nos são afetos, dos samaritanos, daqueles que oram por nós, né? O André Luiz faz a narrativa a respeito daqueles que oravam por ele, né? E a sua mãezinha intercedeu em favor dele. O ministro Clarencio estava o tempo todo aguardando o despertar dele para que ele pudesse ser acolhido. Então, quer dizer, nós nunca estamos abandonados. E ela estava exatamente sendo acolhida, amparada, mas ela não abria a percepção à vida maior, à vida espiritual. Sofria com isso, né? E ela narra, né, que ela lutava com galinha ao lado dos pintainhos, reconhecia que o esposo necessitava organizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava a situação francamente insuportável. E ela cita, né, que ela tinha ajuda da cunhada solteira, mas ela não tolerava as crianças, e a cozinheira apenas fingia dedicação. E 2 amas, quer dizer, ele contratou duas jovens para poder ajudarem. E, no entanto, né, a conduta delas era reprovável, né? Então, ela ficou angustiada. Quer dizer, ela que cuidava de tudo, cuidava das crianças, do esposo, do lar. De repente, vê o seu lar
tomado por pessoas que não tinham o zelo e o cuidado que ela tinha. Olha o desespero que é dessa mãe na vida espiritual. E nós vimos aqui, ela continuando, né? Não podia Tobias adiar a solução justa, e decorrido um ano, nova situação desposou Luciana, contrariando um matrimônio, né? E ela se revoltou com isso, né? Mesmo sendo Luciana irmã dela, cunhada, né? O Tobias, obviamente, né? Viu que a Luciana, em vendo o esforço, o sacrifício do Tobias, o sofrimento dele, e tendo afeição pelas crianças também, buscou ajudar o Tobias. E, de repente, eles começaram a se ver como um casal que podia cuidar das crianças. E ele, então, resolve esposar, né, a Luciana para que pudesse ajudá-lo no cuidado com os pequeninos, né? E ela se revolta com isso, né? Isso, inclusive, é muito importante a gente lembrar disso, né? Porque como é que a gente pode entender a necessidade do segundo casamento, né? O segundo casamento, às vezes, ele se dá porque há conflitos entre os parceiros, mas, às vezes, há a ausência de um deles, como é o caso agora que nós estamos vendo aqui, né? E não há nada que seja contrário às leis de Deus, alguém contrair um segundo matrimônio, um segundo casamento, para que possa dar continuidade à vida. É um processo natural da vida. Isso não é contrário às leis de Deus, absolutamente. E nós vemos aí, né, o quanto sofre o espírito quando, às vezes, né, é muito apegado aos entes queridos e não tendo feito o trabalho do desprendimento, da percepção clara da transitoriedade da vida, na condição de que nós não temos a posse uns dos outros, né? Não temos o domínio, o poder uns dos outros. Na verdade, todos nós somos filhos de Deus, estamos em processo de aprimoramento e aperfeiçoamento. E devemos compreender-nos assim como criaturas, né, que nos juntamos, nos unimos para consolidar a nossa afinidade, né, desenvolver e cada vez mais os sentimentos, mas não podemos ter a pretensão de ter a posse e ter o domínio de outras pessoas. Então, devemos reconhecer a necessidade em que cada um de nós, que estando nessa condição, né, devemos respeitar a decisão daquele que necessita se unir em segundas núpcias, né? E ela, então, narra a condição em que ela estava, né? Diante dessa ignorância dela, né? Ela parecia uma loba ferida, né? E lutava contra a própria irmã, tentando aniquilá-la. Olha que coisa, né? O ciúme era tão grande que ela tentava, de alguma forma, até aniquilar a própria irmã. Olha que coisa, né? Isso se acontece entre duas irmãs, sendo uma desencarnada e outra encarnada, que não conseguem aceitar, imagina se são criaturas que não tiveram uma relação de afinidade e parentesco. É muito mais grave a situação, quando a gente não se desenvolve esse sentimento de desapego, né, de percepção. E aí, então, ela narra, foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Então, aqui nós vemos uma coisa que eu quero ressaltar também, da importância, né, do atendimento espiritual nas reuniões mediúnicas. Muitos de nós somos médiuns nas nossas reuniões na casa de André Luiz. E quando nós lá estamos em nossas reuniões, muitas vezes o espírito está nessa condição de grande sofrimento, revoltado, né? E, desculpem que sumiu aqui revoltado. Oh, meu Deus. O que houve aqui? Não sei o que foi. Descompartilha. Voltou. Está normal aqui para gente. Tá. Você normal, só tem né? que se arrumar aí para você ver. Você está conseguindo ver? Estou conseguindo ver, pai. Então, aqui é importante ressaltar esse aspecto, né? Porque quando estamos na reunião mediúnica, tanto como médiuns, né, como aqueles que estamos conduzindo o diálogo, nós vemos lá que muitas vezes, por mais que nós sejamos amorosos, fraternos, que busquemos esclarecer aquele espírito que se comunica, nem sempre a gente consegue
de alguma forma, acalmar os seus ânimos, aliviar suas dores, seus sofrimentos. E aí nós temos quase sempre, né, quando evocamos ajuda espiritual, vem sempre um amigo espiritual, um parente, um desencarnado, o pai, a mãe, alguém que já precedeu na vida espiritual e que tem condições de ajudar, se apresenta, e quase sempre esse é um momento, né, em que nós vemos o espírito conseguir abrir o coração para a aceitação da sua condição. É o que ela está nos dizendo aqui. Ela só conseguiu acalmar o coração dela quando ela teve a visita da vovozinha dela. E assim nós vemos na reunião mediúnica. Quando nós estamos nessa situação, quase sempre os amigos espirituais trazem um ente querido que tem uma predominância moral sobre aquele espírito que ali está, que é uma mãe, que é um pai, que é alguém que desencarnado, que tem já uma certa evolução espiritual e tem condições de ajudar. E aí, então, é que a gente consegue, às vezes, o auxílio, né? Então, chegou ela, a avó materna, como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa, sentou-se ao meu lado, pôs-me em seguida ao colo, como no outro tempo, e perguntou-me, lacrimosa. Aí tem o diálogo da sua vozinha, né? Que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida, né? Você é a leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã, Luciana, serve de mãe a seus filhos, funciona como criada de sua casa, é jardineira do seu jardim, suporta a bilis do teu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao teu lado, ao lado dele? Então, aí é um apelo que ela fala o coração dela, né? Assim, é assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre neta. Então, nós vemos esse apelo amoroso da vozinha dela, né? É que faz com que ela se quede, né? Que ela se demova daquela atitude, daquela posição de ficar ali junto ao lar, né? Perseguindo a própria irmã, né? Como se fora alguém que está usurpando o seu lar, né? E ela então cita, né? Abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para o serviço do nosso lar. Aí nós vemos que só mesmo depois que ela se quedou, que ela se sensibilizou com o apelo da vovó dela, é que ela conseguiu ser retirada daquele ambiente. Porque isso é uma coisa que é muito comum também nós lembrarmos. Muitas vezes, o espírito desencarnado permanece junto ao lar, no núcleo familiar, e fica, muitas vezes, quando ignora a sua condição espiritual, né, interferindo nas relações domésticas, interferindo no ambiente, né, das relações entre o pai, a mãe, os filhos, enfim. A interferência sempre acaba se tornando extremamente difícil, porque se, inclusive, o ente querido desencarna enfermo, toda aquela vibração, né, da enfermidade fica como que um miasma pairando no ambiente doméstico. Por isso a importância do culto no lar, para que nós possamos, né, higienizar nosso lar e ajudar no esclarecimento daqueles que estão conosco na convivência, né? A importância do culto no lar. Desde essa época, tive em Luciana mais uma filha. Então, mudou toda a ótica dela, né? Em vez de ela tê-la como adversária, passou a tê-la como uma filha. Trabalhei, então, intensamente. Consagrei meu estudo sério ao melhoramento moral de mim mesma. Busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Então, ela se tornou uma trabalhadora, né, em nosso lar. E, obviamente, ela conquistou bônus horas nesse trabalho a que ela se dedicou. Em fazendo isso, ela conquistou um espaço para poder ela habitar lá em nosso lar, e aí depois veio
constituiu Tobias uma família nova, que passou a me pertencer igualmente, pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde, voltou ele, reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para a nossa completa alegria. Olha que beleza, né? Então, depois que se harmonizou essa situação, voltou o Tobias, voltou a Luciana, e todos eles foram abrigados, né, pela a primeira companheira do Tobias, né, que trabalhou em favor do lar, trabalhou em favor deles, né, para que eles pudessem estar reunidos ali. Aí, então, ela conclui, né? Aí tem, meu amigo, a nossa história. A Luciana, contudo, né, tomou a palavra e buscou esclarecer mais. Não disse ela tudo, né? Porém, quando tem sacrificado, ensinando-me com exemplos, né? E ela diz: que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra, né? E aí a Luciana faz uma revelação muito importante, né? Mas graças a Jesus e a ela, aprendi, olha que coisa importante isso, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação e de dever. E no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Aí eu separei aqui uma coisa para poder a gente ver. O casamento de amor, como é que nós poderíamos classificar? E está no próprio texto, né? É um matrimônio espiritual que se realiza de alma com alma. E isso se estabelece por afinidades espirituais, né? Então, quando não há afinidade espiritual, o casamento tem outra característica de união. E aí vemos assim: casamento de fraternidade, conciliações, isso está no texto, conciliações indispensáveis às soluções de necessidades. E aí eu coloquei aqui assim: compromisso de auxílio mútuo, com renúncia de ambos em favor de uma causa para a harmonia do grupo de espírito no núcleo familiar, que é mais ou menos o caso em que acontece aí, né? Houve uma mútua, né, um sentimento de fraternidade entre ambos, né? Isso, inclusive, é narrado no texto, que esse casamento da Luciana com Tobias foi um casamento de fraternidade, onde eles buscaram, né, juntos, né, se ajudarem para que pudessem vencer e ajudar aqueles dois pequeninos que haviam chegado. E o casamento de provação, que ela cita, né, também fala ali que são processos retificadores. E nós sabemos que tem muitos casamentos na Terra que são aqueles, né, que têm a necessidade dos cônjuges se retificarem por erros pretéritos, né, vista restaurar débitos pretéritos com o cônjuge, ou consigo mesmo, ou com outros membros do grupo familiar. E é interessante isso. Às vezes a relação, o companheiro vem junto casa-se com a pessoa, mas ele tem uma aprovação com o filho, né? Nós vemos isso no casamento lá naquele triângulo amoroso, né? Em que se dá quando a necessidade de um filho nascer junto ao casal e o pai renega o filho, ou renega a filha, a mãe renega a filha, né? E nós vemos assim, na união em que Segismundo, né, necessita de uma encarnação, ele é renegado pelo pai, porque foi ele quem assassinou o pai. Então, quer dizer, o problema não era com a esposa, mas era um casamento de provação para ele, porque precisava resgatar aquela situação, né, com o filho. E aí nós vemos um casamento de dever. Aí eu busquei no Evangelho, né, essa referência de dever, que é muito importante a gente lembrar, que diz respeito também a nossas uniões aqui. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Olha como é que é, né? Então, quer dizer, o casamento que se dá por dever, uma obrigação moral, né? Ele está sujeito a esse antagonismo, né? E é preciso que haja uma força muito grande, um sentimento de dever esteja acima de tudo para que se mantenha
essa união. E quando ambos estão conscientes desse dever, né, se estabelece, obviamente, né, essa união de maneira ordeira e que se cumpre na sua existência, passando uma existência exitosa, né? Muito bem. Assim, construímos o nosso lar, né, em legítima afinidade, né? E acrescentou o dono da casa. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fazia, o André Luiz me perguntando: mas como se processa o casamento aqui? André está curioso, deve saber se lá, né, se estabelecem também os casamentos, as uniões e tal, né? E aí o Tobias explica, né? Pela combinação vibratória, esclareceu, atencioso. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Ou seja, é preciso que haja afinidade entre os espíritos para que essa relação, essa união, ela comece lá, né? Porque quando a relação não tem essa máxima afinidade, muitas vezes os espíritos não conseguem estabelecer esse programa lá na vida espiritual. Eles são, de certa forma, eles são auxiliados no processo reencarnatório e na sua união pelos amigos espirituais, mas auxiliados porque não existe afinidade. Então, por necessidade de resgate, precisam unir-se na Terra. Quando há essa afinidade máxima lá na vida espiritual, eles retornam à Terra e se reencontram, como foi o caso do Tobias, né, e da sua esposa. Incapaz de soltar curiosidade, esqueci a lição de bom tom, né? Porque ele já tinha sido advertido pela dona Laura para não fazer questionamentos, não perguntar muito, enfim, mas ele era muito curioso, e isso é bom que ajuda a gente a entender melhor, né? E ele pergunta, mas qual é a posição de nossa irmã Luciana nesse caso? Então, ele ficou pensando, né? Como é que vai ser, né? A Luciana vai voltar sendo esposa dele de novo? Como é que fica essa situação? Ela será uma esposa em outra encarnação? Ela vai ficar aguardando o mundo espiritual? Como é que fica isso, então, né? E aí, então, vem a explicação a respeito disso. Antes, porém, né, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou, né? Minha resposta. Quando esposei o Tobias, né, ela cita, né? Ela sabia das probabilidades que o casamento seria de uma união fraternal. Veja aí, acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Então, ela viveu as suas dificuldades. Ela, no final, entendeu o que seria a união espiritual, a união fraternal. Mas ela viveu os padecimentos, ela teve dificuldades, né? Mas ela cita aí que toda a união que tem essas inquietações, desentendimentos, tristezas, né? E os espíritos não estão fisicamente unidos, mas não estão integrados matrimonialmente, né? O matrimônio não é espiritual, né? E o André, eu vou terminar. Queria perguntar mais alguma coisa, entretanto, não encontrava a palavra que revelasse a ausência de inscrição. Senhora Laura, senhora Hilda, contudo, compreendeu o pensamento e explicou. Fique tranquilo, André. Aí, o texto aí está meio coberto para mim, né? Mas me lembro que, na verdade, a dona Hilda explica, né, que a Luciana vai se encontrar um nobre companheiro de etapas anteriores, numa existência terrena, né? E ele precedeu a ela há alguns anos, regressando ao ciclo carnal. E ela virá também. No ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro, e creio que o momento feliz será em São Paulo, quer dizer, ou seja, aquele que era o seu parceiro espiritual já regressou e ela viria logo em seguida, estaria se preparando para retornar uma reencarnação, onde encontraria o seu companheiro, o seu esposo, né? Sua união espiritual na cidade de São Paulo. E aí nós recordamos rapidamente o caso da dona Laura, por exemplo, né? Que ela retornaria também para encontrar o esposo, né?
a mãe de Lísia, né? Então, ele desceu e, em seguida, ali ia descer também. Isso é narrado logo no início do capítulo. E todos, então, sorrindo e tal. E aí o Tobias foi chamado para atender um caso grave nas câmaras de retificação. E aí encerrou a palestra e eu tenho só uma trovinha aqui rápida para ler para vocês. Matrimônio vem de Deus. E é sempre um ajuste assim. Uma paixão que se acaba em amizade sem fim. José Albano. Boa noite a todos, muito obrigado pela atenção. Fiquemos em paz. Queridos irmãos, vamos então agradecer, né? Acho que foi um estudo bastante rico, né, e proveitoso, fala de um tema que diz respeito a todos nós. E, bom, como o nosso tempo aí já está, né, esgotado, nós vamos fazer a nossa prece e deixar para, ao encerrarmos, nos congratularmos. E se quiserem fazer perguntas de forma informal, também já estaríamos aí. Vamos então fazer a nossa prece. Querido Jesus, te agradecemos a oportunidade abençoada que tivemos. Que a tua divina luz nos envolva todos nas bênçãos do teu amor e nos auxilie, Senhor, a fim de que possamos aproveitar as lições estudadas na noite de hoje e incorporá-las no nosso entendimento, a fim de nos libertarmos, como é a proposta do teu Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará, Senhor, certamente das nossas imperfeições. Que a tua divina luz se estenda sobre toda a Terra, nesse período de grave transição planetária. Possamos estar aqui vibrando, confiantes e resistentes, na certeza, Senhor, de que governas essa nau e que teremos mais adiante, acalmada a tempestade, um clima de harmonia e de paz que se estabelecerá na Terra. Fica conosco por mais essa noite e ampare toda a humanidade agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Seja.